Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Nós começamos aqui a semana passada, segunda-feira passada, uma série de 7 estudos acerca das 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas contidas na Ásia Menor, que hoje é a região da Turquia, montam os turcos. E mostramos aos irmãos aonde João o apóstolo estava quando recebeu de Jesus esta incumbência de enviar estas 7 missivas para estas 7 igrejas. Ele estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus. João foi levado para esta ilha sem passagem de volta, porque todas as pessoas que eram levadas para esta ilha não voltava mais. Diz que ele estava preso por causa da palavra de Deus. Mas eu disse aqui, enfatizando, na segunda-feira passada, que não importa as dificuldades que nós estamos vivenciando, ou o contexto de dificuldades que nós estamos vivendo. É nesses momentos de agruras, de dificuldades, que Deus nos dá maravilhosas visões. Tem um hino da harpa cristã que diz que os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulações. Oh, aleluia! Então não importa qual seja o contexto que você está vivendo, o importante é você se manter numa fé inabalável e numa comunhão ininterrupta com Deus, aleluia. E hoje nós começamos falando da igreja de Éfeso, a igreja conhecida como amor. Repita assim, é bom a gente, nessas 7 semanas, 7 segundas-feiras, a gente ter um referencial de cada igreja. Por exemplo, a igreja, quando você fala da igreja de Éfeso, você lembra do quê? Do amor. Amor que se esfriou. E eu digo para mim e para você que está conectado conosco, é tempo de voltar ao primeiro amor. Então, quando se fala de Éfeso, já lembra do quê? Do amor. Mas o amor que estava esfriou. E o apelo de Jesus àquela igreja foi, tenho contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Está lá no capítulo 2 e o verso de número 4. Você deixou o seu primeiro amor. E aí aconselha no verso 5 a igreja lembrar de que estava caída. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Por quê? Porque se você não praticar, brevemente virei a ti, tirarei o seu castiçal, se não te arrependeres. Então, vamos nos associar. Éfeso, quando eu falo de Éfeso, eu estou falando de amor. Não esqueça isso, porque depois eu quero mencionar cada igreja e elas serão identificadas. Éfeso, amor. Você vai lembrar de amor, mas um amor em decadência. Hoje nós vamos falar da igreja de Esmirna. Passou, e a igreja de Esmirna? Qual é a referência? Nós vamos associar a igreja de Esmirna no quê? A igreja fiel, ou seja, fidelidade. Igreja de Esmirna vai ser identificada, repita após mim, fidelidade. Vamos recapitular. Igreja de Éfeso, o que mesmo? Amor.
igreja de Esmirna, fidelidade. Abra no capítulo 2, a partir do verso 8. A segunda carta, agora à igreja de Esmirna. Está escrito assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Muda lá, filho, vai lá. Eu sei as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que se dizem judeus, e não são, mas são os das sinagogas de Satanás. Não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Diga amém. Esmirna, uma igreja perseguida, porém uma igreja identificada como igreja fiel. Meus irmãos, das 7 igrejas da Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia Menor, apenas esta ainda sobrevive no mesmo lugar. A igreja de Éfeso e a cidade de Éfeso não existe mais, só tem ruínas lá. A igreja de Tiatira, você vai lá, não existe mais a igreja, não existe mais a cidade, só tem ruínas. Sardes, só tem ruínas, e assim sucessivamente. Das 7 igrejas, a única que permanece, e com o mesmo nome, em turco, Esmir, no português, Esmirna, que tem hoje cerca de 4 milhões de pessoas. Quantos milhões? 4 milhões, e é uma cidade próspera. Ela foi reedificada no mesmo lugar da cidade destruída. Portanto, deixar ainda algumas ruínas lá, que são visitadas pelos turistas, e é a única cidade sobrevivente da Ásia Menor. As 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje faz parte lá da Turquia, Esmirna é a única cidade, e uma cidade próspera e abençoada. Olha, irmão, valeu a pena a fidelidade desta igreja. Agora, o que me chama a atenção aqui, esta cidade, Esmirna, ficava a 65 quilômetros de Éfeso, ao sudoeste da atual Turquia. Então, 65 quilômetros da primeira. A primeira tinha um grande porto, a cidade de Éfeso, uma grande cidade populosa. Mas essa cidade aqui, irmão, no seu apogeu, ela é uma cidade abastada, uma cidade rica. Fora destruída depois, mas como deixou uma marca do cristianismo ali, ela sobreviveu ao tempo, e hoje está no seu apogeu de glória. Você já pensou, das 7 igrejas e das 7 cidades da Ásia Menor, da antiga, do antigo pacto, porque essas igrejas aqui viveram durante o apogeu de Roma, que suprimia as igrejas.
Todavia, esta igreja aqui, irmão, deixou a sua marca de fidelidade. E quando você lê o que Jesus manda João, o apóstolo, escrever a esta igreja, você fica maravilhado. Porque veja bem, começa o texto dizendo: ao anjo da igreja que está em Esmirna. Eu disse aqui, mostrando para os irmãos, quem é o anjo da igreja hoje. O anjo da igreja hoje é o líder. É o líder que está na frente do trabalho. É o pastor, é o presbítero, é aquele que Deus estabeleceu à frente da igreja. Você está pensando que se fosse um anjo, assim, um anjo, o anjo Deus não ia falar com ele dessa forma. O anjo Deus fala assim, cara a cara, porque é anjo, seres angelicais. Então quando diz aí anjo, estava se referindo ao líder, ao pastor da igreja. E eu disse aqui que uma coisa que me chama a atenção, havia igrejas aqui em total decadência espiritual, mas nem Jesus ousou descaracterizar os seus pastores, os seus líderes. E quando mandou João escrever, a igreja, por exemplo, de Sardes, a igreja de Laodiceia, estava em ruína. O pastor praticamente desviado. Mas quando Jesus manda João escrever, diz, diga para ele, ao anjo da igreja. Se alguém ouvisse hoje isso, ia dizer, meu Deus, esse pastor está desviado, está chamando de anjo. Nem Jesus ousou descaracterizar os seus pastores. Então, a esta igreja, Esmirna, Jesus dá ordem para João escrever, ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve. Ô João, pega a pena aí, pega a caneta e começa a escrever ao anjo da igreja que está em Esmirna. Você vê que não é porque a igreja está bem que Deus não vai falar com ela. A igreja, das 5 igrejas da Ásia Menor, apenas 2 foram absolvidas por Cristo. A igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. As 2 únicas igrejas que não tinha pecados ali. Mas mesmo assim, Jesus falou com elas. Mas para quê? Essa para fortalecer. Porque estava na prova, estava enfrentando os seus piores dias, e dias piores ainda veriam. Então Jesus, para preparar a igreja, manda João escrever dizendo, escreve, isto diz o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Por que usa essa expressão? O primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Porque veja bem, a igreja enfrentava o seu pior momento. O que a igreja enfrentava? Tinha uns judeus disfarçados e que fazia parte de seitas romanas e que estava oprimindo os irmãos da igreja, e eles eram judeus. Você vê que às vezes você espera a perseguição de alguém de fora, e às vezes a perseguição vem de alguém que está dentro. É isso. O nosso maior problema não são os que estão lá fora. O nosso maior problema, às vezes, é com aqueles que estão dentro. Eles diziam ser judeus, eu vou mostrar, mas eles não eram coisa nenhuma. Por quê? Porque eles estavam vivendo em desobediência. Eles não andavam em conformidade com a palavra de Deus. Então, aí Jesus manda João escrever e deixa claro, fique tranquilo, sabe? Porque eu vou dar vitória para vocês. Porque eu sou o último, eu sou o primeiro e eu sou o último. Eu sou aquele que foi morto e reviveu. Ou seja, vocês hoje estão com problema. Hoje vocês estão enfrentando prova. Hoje vocês estão enfrentando luta. Mas fique tranquilo.
eu fui morto, mas eu estou vivo, eu estou vendo tudo, e eu vou me levantar para dar vitória para vocês. Glória a Deus. Aí no versículo de número 9, Jesus manda João escrever, dizendo: eu sei as tuas obras. Ou seja, Jesus diz aqui para João escrever, dizendo: ó, eu conheço tudo que vocês fazem. Ô irmão, Jesus sabe de tudo. Até o que você está pensando agora, Ele sabe. Eu não sei, a não ser que o Espírito Santo me revele. Já aconteceu isso em algumas vezes no meu ministério. Eu pregando e Deus me revelando o coração da pessoa. Mas foi vezes poucas, únicas. Mas eu não sei, humanamente falando. Mas Jesus sabe. Por quê? Porque o Salmo 139 diz que Ele conhece tudo. A partir do verso 7 ao 10, depois você lê na sua casa. Ele sabe de tudo. E Ele vê tudo. A Bíblia diz lá em Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre os bons e os justos, contemplando tudo. Tudo. Ele vê tudo. E aí Ele diz: ó, escreve à igreja, ao anjo da igreja. Você vê uma outra coisa: nada passa primeiro sem passar pelo anjo. Escreve à igreja? Não, escreve ao anjo da igreja. Tem gente que às vezes quer trazer para você uma mensagem individual. Deus está mandando. Passou pelo anjo? Porque se não passou pelo anjo da igreja, o anjo não sabe, não aceita, não é de Deus. A mensagem de Deus tem que ser endereçada ao anjo. Ah, mas Deus mostrou uma irmã assim. Mas passa primeiro pelo anjo. Ele vai dar o veredito, se é ou não é de Deus. Você vê, ao anjo da igreja. Não diz, fala lá para a igreja, conta para a igreja, conta para os crentes. Não, ao anjo. Ao anjo da igreja. E aí, dizendo: eu sei as tuas obras. Essa forma, eu sei, quer dizer, eu conheço as tuas obras. Conheço as suas obras. Seria hoje: eu conheço e eu sei o que você faz. Eu sei o que você faz. Depois diz: e tribulação. Meu Deus. Ele sabia a tribulação que a igreja de Esmirna enfrentava. Então diz: eu sei as tuas obras e tribulação. E já foi logo dizendo: e pobreza. Ou seja, tamanhas lutas que a igreja estava enfrentando, que os crentes da igreja de Esmirna estavam enfrentando, que eles ficaram pobres, Rose. E isso, financeiramente falando, ficaram pobres. Estavam em dificuldades também na área financeira. Aí Jesus diz: ó, escreve aí: eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza. Mas eu vou logo dizendo: mas tu és rico. Aleluia. Que coisa tremenda é essa, irmão? Mas tu é rico. Pronto, eu vou dizer: é rico. É rico. Ô irmão, toda dádiva, todo dom perfeito vem do céu, vem de Deus. Toda prosperidade em todas as áreas da nossa vida vem de cima, do Pai das luzes, vem de Deus. Então ele já começa a confortar guerreiro Beto, a igreja. Ó, eu conheço as suas obras, eu conheço a sua tribulação, eu conheço a sua pobreza, mas eu vou logo dizendo: tu és rico. Aí diz: ó, e sabe a blasfema dos que se dizem judeus e não são, estão mentindo, diz ser crente, mas não é crente. Não tem várias pessoas assim?
que diz ser crente, mas não é crente. Porque eu nunca vi crente falar mal de crente. E não tem um punhado de gente que fala, irmão. Agora a Bíblia diz, e o próprio Jesus falou, que um reino dividido e combatendo contra o próprio reino não subsiste. Como é que um reino vai falar? Uma igreja que é reino, a outra é reino, vai falar da própria igreja. Um crente salvo falando do outro. Aí Jesus diz, ó, eles dizem ser judeus e não são. Não são. Ou seja, eles dizem ser cristãos, eles dizem serem crentes, mas eles não são, eles estão mentindo. Sabe o que é que eles são? Eles são da sinagoga de Satanás. Se referindo a Roma, que oprimia os cristãos, e eles agora, judeus, mas eram agentes de Satanás, ajudando a oprimir o povo de Deus. E aí Jesus foi logo dizendo, eles são da sinagoga de Satanás. Era uma expressão que até se referia ao governo romano, que oprimia os judeus. No verso 10, é a palavra mais confortante que eu já li na Bíblia. De alguém que está inserido num contexto de dificuldades, porque a igreja de Esmirna estava sendo perseguida, estava sendo achincalhada, estava sendo blasfemada, empobreceu bastante, mas agora Jesus vem com uma palavra impactante, confortando aquela igreja. E no verso 10 está escrito, não temas das coisas que hás de padecer. Ou seja, eles estavam sofrendo, mas tinha um pouco mais de sofrimento. Mas que o próprio Jesus estabeleceu um limite para o sofrimento deles. 10 dias. Que pode significar 10 anos. Um período de tempo. Mas olha para cá. A sua luta não dura a vida inteira. Esse problema não vai durar a vida toda não. Porque vai chegar o momento de Deus dizer, basta para essa situação, e a coisa vai acontecer do jeito que Deus quer. Vai acontecer. Não temas as coisas que hás de padecer. Ou seja, estava padecendo e ainda tinha um pouquinho mais de sofrimento. Hás de padecer. Depois do ponto diz, eis que o diabo, quem? O diabo. Tem gente aí fazendo amizade com o diabo. Já tem gente aí dizendo que o diabo é bom, rapaz. Já tem igreja pregando que o diabo é o filho pródigo, que se perdeu e aí volta arrependido e alcança perdão. O quê? Filho pródigo é aquele que saiu da igreja e depois se acidenta lá fora e sofre decepções e muitos males. E aí vê que o lugar dele é na igreja e ele volta para a casa do pai. Esse é o filho pródigo, que dissipou os bens do pai. Agora Satanás, mas tem gente, irmão, hoje tem até a igreja de Satanás. E sabia que tem crente lá que já pertenceu a igrejas evangélicas adorando lá o Satã? Tem, rapaz, satanismo. Tem igrejas aí de Satanás. Então são os da sinagoga de Satanás. Aí diz, eis que o diabo lançará alguns de vós aonde? Na prisão. Essa época, escute bem isso, a igreja estava sendo tão perseguida que cristãos eram mortos lá em Esmirna, outros eram presos
outros eram açoitados para que negasse a fé e aderisse a Roma. Foi um momento terrível de perseguição para a igreja de Esmirna. Então, Jesus, agora com a palavra confortante, chega para a igreja e diz: ó, não temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. No original do grego, essa palavra tentados aí quer dizer provados. Provados. Você lembra quando Deus deu liberação? Porque se Deus não dá, o diabo não tenta. Deu liberação para Satanás, para o diabo tentar e provar Jó. Foi Jesus que deu permissão, foi Deus. Diz: ó, ele está nas tuas mãos, poupa porém a sua alma. Porque se não dá liberação, ele não pode. Agora escute bem isso. Diz, ó, é para vocês serem tentados, e tereis uma tribulação de quantos dias? 10 dias. Fala de um tempo, de um período. Pode ser 10 dias e pode ser 10 anos. Não importa o tempo. Mas o que me chama a atenção aí, que Jesus estabeleceu um limite. Ou seja, vocês não vão ficar nessa prisão, vocês não vão ficar nessa prova, sendo tentado por Satanás a vida toda. Eu vou abrir a porta de escape para vocês. Não está escrito lá em Coríntios que Deus não permitirá que o justo, que o cristão passe por lutas acima do que possa suportar? Diz: antes, na luta, Deus abre a porta de escape para que possais suportar. Oh, meu irmão, Deus estabeleceu limite de tempo para a sua tribulação. Fique tranquilo, essa luta vai passar. Eu me lembro num corinho que a gente cantava, e deve lembrar desse corinho. Não estou chamando você muito de antiga não, mas o corinho dizia, né? A luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Mas a luta vem e passa, não desanimes não. Quem crê em Jesus Cristo já tem a salvação. Depois tem outras partes. Então veja bem, a sua luta vai passar. Diga para o irmão que está ao teu lado: a tua luta vai passar, não dura a vida inteira. Estabeleceu um limite. Sabe por quê? Porque quem estava falando aí, irmã Yara, era aquele que foi morto e reviveu, ressuscitou. E diz: ó, eu tenho poder. Então eu estou permitindo isso para provar vocês, e para provar para aqueles que dizem ser judeus e não são, que existe fiéis na terra. Existe, são poucos e remanescentes, mas existem. Eu vou finalizar, ó, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Essa expressão, Ediane, é que muitos cristãos iam morrer. Ser fiel até a morte. Eu estou meio assim, meio impressionado com a fé de alguns crentes nesse tempo de pandemia. Está com medo de morrer. Aí diz, ó, não tem problema não. Se a morte te ceifar, ser fiel até a morte. Você não precisa ter medo da morte, porque Jesus diz, ó, eu sou aquele que foi morto e reviveu. Eu sou o primeiro e eu sou o derradeiro. Aleluia. E aí Jesus estava dizendo para a igreja, ó, muitos de vós vão morrer. Tereis uma tribulação de 10 dias.
e muitos de vós vão morrer. Mas tem uma coisa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Oh, meu irmão, a luta está grande, não se desespere, confia em Deus, mantenha-se fiel ao Senhor, porque Esmirna é o retrato da igreja perseguida, mas de uma igreja fiel, que crê e que guarda a palavra de Deus no coração. Ser fiel até a morte. Estou assustado com a nossa geração, que começa na igreja, fica uns tempos na igreja, e de repente vai para o mundo. Outros ficam correndo. Não, aqui não dá para me ficar. Prega muito Bíblia aqui. Eu gosto mais do oba-oba. Eu gosto mais do... Não, você vê que onde tem Bíblia, porque a nossa igreja hoje, em todo o estado de São Paulo, Brasil, tem muita gente que gosta da palavra, diz não. É por isso que você vê aí milhares de pessoas conectadas conosco, porque sabe que aqui a gente prega a Bíblia. Quem gosta de conteúdo, de palavra, gosta da roupa. Mas tem gente que quer o oba-oba. Mas aqui a gente ensina a verdade. Para você entrar no céu, você tem que ser fiel até a morte. Aí Jesus disse: dar-te-ei a coroa da vida. No verso seguinte, para terminar: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem muita gente que tem orelhas e não tem ouvidos. Que isso, pastor? É verdade, tem orelhas, você vê eles de orelha, mas não tem ouvidos espirituais. Aí é ter ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí vem uma palavra recompensadora: o que vencer, vença, irmão. Aleluia, vença. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Qual é o dano da segunda morte? É a separação de Deus na eternidade. Você vai passar a sua eternidade para aquele outro lado. Você não serviu a Deus. Uma separação definitiva. Agora, para vocês que serviram a Ele, vinde benditos de meu Pai. Possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Por quê? Porque foste fiel até a morte. Por isso que está Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora, guarde o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Você tem preciosidade dentro de você. Não te titubia na fé, não perca a visão do céu, não perca a visão de Deus. Continue sendo fiel, continue se mantendo fiel. Fosses fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor.